Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, dia 12 de maio. Vamos começar aqui com o 12 de maio na história. Dia 12 de maio de 1926, o dirigível italiano Norge tornava-se o primeiro dirigível a sobrevoar o Polo Norte. Em 1949, a União Soviética suspende o bloqueio de Berlim e as potências de ocupação ocidentais aprovam a lei fundamental para o novo Estado alemão, República Federal da Alemanha. No dia 12 de maio de 1965, a nave espacial soviética Luna 5 caiu na Lua. Dia 12 de maio de 82, o Papa João Paulo II escapa de um atentado em Portugal. Em 2006, São Paulo inicia uma onda de violência organizada pelo PCC. E em 2017, no dia 12 de maio, cyberataque à escala global atinge cerca de 74 países. Também no dia 12 de maio temos aniversários de nascimento de personalidades históricas bastante importantes. Por exemplo, em 1855 nascia Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil. Também no dia 12 de maio de 1941 nascia Sérgio Chapelain. E em 1979 falecia o remador francês Pierre Brunet, uma lenda do esporte aquático. Algumas notas da data de hoje, de alguns fatos do dia de hoje. Vejamos aqui. O fato mais relevante do dia é a exibição do vídeo da reunião ministerial, onde, pelo menos em as primeiras informações, dizem que as imagens e o que foi dito na tal reunião ministerial compromete um bom bocado a presidência da República. Acompanharemos aí essa novela para ver no que dá. Mais alguma nota para hoje? Aqui. Mais uma vez, a Suécia expõe e contesta a quarentena que vem sendo promovida a nível mundial contra o coronavírus. Os epidemiologistas suecos afirmam que a tal quarentena não tem base científica e não tem eficácia comprovada. Isso aí é um problema que a gente não tem como resolver, já que os decretos estatais aí estão apertando o cerco com multas, prisões e uma série de restrições, né, que infelizmente deixa a sociedade de mãos e pés atados. Uma outra informação de hoje é que o Deutsche Bank apontou que o Brasil pode enfrentar a pior recessão da sua história, uma vez que a pandemia do coronavírus expõe as reformas ainda não finalizadas no Brasil, além do cenário político conturbado. Os economistas do Banco Alemão apontam que, embora a prioridade de curto prazo seja conter a pandemia e as medidas relacionadas,
o foco mudará à medida que a curva se achatar e o Brasil for gradualmente reaberto. O número de vítimas provavelmente ficará entre os mais altos, o que até o momento não se confirma. A dívida interna agora está claramente em um caminho insustentável e a probabilidade de um cenário político mais agravante é quase que inevitável. Tem coisas que não dá para a gente ter certeza. O negócio é acompanhar de perto e se preparar para rebolar diante das adversidades que ainda estão por vir. Vamos para nossas pautas de hoje. Onde é que está? Aqui. Já que eu estava falando de coronavírus, vamos manter o tema. A desfaçatez dos políticos, os heróis em tempos de pandemia. Ao final da pandemia, sim, esse dia chegará. Governadores e prefeitos farão discursos eloquentes, tecendo loas aos esforços dos cidadãos no respeito às normas impostas pelo Estado. Vangloriar-se-ão de seus próprios esforços e heroísmo na contenção do vírus, e mesmo diante de um cenário de terra arrasada, dirão que suas intervenções foram necessárias e pontuais e que sempre tiveram como fundamento a preocupação com as vidas que teriam sido perdidas não fossem seus atos altruístas que escapam à nossa mediocridade. Dirão na realidade, ou melhor, já dizem, que todos os seus prognósticos que os levaram às ações impopulares que desencadearam desemprego e recessão econômica haviam sido baseados em previsões científicas de que sem confinamento irrestrito o número de mortes seria absurdamente maior. Com retórica embebida de bom mocismo, tentarão mostrar às pessoas o quanto lhes devem gratidão por estarem vivos os seus entes queridos. Algumas empresas foram fechadas, milhares de pessoas demitidas, a miséria e a fome batem à porta, a criminalidade explodiu, o número crescente de suicídios tornou-se uma realidade incontestável, direitos fundamentais foram chutados para escanteio, mas vidas escaparam do maldito coronavírus e nós lhes devemos eterna gratidão por seus ditames que nos conduziram para longe da morte. Políticos não entendem a dinâmica do mercado, médicos menos ainda. É por isso, insisto, que é insano delegar às nossas autoridades políticas a responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Esta insanidade já deveria ser comumente aceita em tempos de normalidade. Em tempos de pandemia deveria ser indiscutível. Médicos, em sua maioria em nome da ciência, dirão que as pessoas devem ficar confinadas em casa. Qualquer questionamento contrário provocará gritos histéricos que buscarão minimizar o debate a um modelo binário, em que a única resposta certa será o sim para a quarentena. Se você, herege, discordar, será acusado de negacionista e anticientífico, não importando que a ciência não é votação ou torcida. Nas palavras do administrador de empresas, João Luiz Mauad, ciência não é fonte de autoridade, mas de conhecimento. Ciência não é matéria sujeita a consensos ou escrutínios. Cientistas não são deuses. São seres humanos sujeitos aos mesmos impulsos que todos nós. De fato, ao contrário do que afirmam os quarentenistas, não há comprovação científica de que quarentenas possam efetivamente proteger a humanidade. E parece que o governador de Nova York já está reconhecendo esse fato. Médicos, em sua imensa maioria, não se importam com as associações que acontecem no livre mercado e com as consequências calamitosas de uma ruptura nessas associações. Sempre irão apelar de forma alarmista para o curto prazo. Políticos, por sua vez, estão interessados em entender
em atender às demandas de diversos setores da sociedade. E mutatis mutandis farão o possível para agradar a grande mídia, mostrarem-se mais competentes e responsáveis que seus pares e concorrentes políticos, e instruírem pessoas sem qualquer conhecimento dos mecanismos obscuros da política a se comportarem de forma a não serem acometidas pelo vírus da morte. São esses os bodes expiatórios para que políticos aproveitem a oportunidade única de aumentar seu poder sobre a população, com a promessa de lhes determinar quais caminhos poderão conduzi-la a um lugar seguro. Pura desfaçatez. Esse artigo aqui, bem crítico, diga-se de passagem, foi escrito pelo Juliano Oliveira, que é cronista de um site dedicado a assuntos econômicos. Próximo tema é sobre a nossa amiga Ayn Rand e a caridade. Ayn Rand diz que caridade só é caridade de verdade quando a doação ou ajuda observa alguns princípios morais, tanto no que se refere ao doador quanto no suposto beneficiado. Racionalidade, honestidade, produtividade, independência e, principalmente, justiça. Racionalidade no sentido de que é preciso identificar o ser necessitado e as causas de sua necessidade, a partir do uso da razão, não por capricho nem por incompreensível emoção. Honestidade no sentido de que é preciso lidarmos com a realidade do beneficiado e da nossa própria como ela é, quais os efeitos da nossa ajuda e de que maneira ela impacta na nossa própria vida. Produtividade e independência no sentido de que é preciso ajudar a quem necessita de forma que ele possa se restabelecer e deixar de ser um ser improdutivo e dependente. Justiça no sentido de que o beneficiado precisa merecer a ajuda que lhe é oferecida ou que por ele é requisitada. Ayn Rand critica a confusão que se faz entre caridade, benemerência, benevolência e altruísmo, ou seja, aquela doação que resulta em sacrifício e sofrimento do próprio doador que inadvertidamente abre mão de um valor maior para receber um valor menor ou valor algum. Exemplo, tirar comida do prato do próprio filho para dar a qualquer estranho que aparece no caminho. Ser caridoso não é um vício quando a caridade não gera sacrifícios que possam prejudicar a criação e a manutenção de valor para a existência e a felicidade do doador, nem possibilitar a perpetuação de um estado de dependência ou degradação do suposto beneficiado. Ayn Rand também entendia, e eu compartilho dessa ideia, de que mais nobre do que a caridade em si é a criação de riqueza e de oportunidades que somente a atividade criativa, inovadora e empreendedora proporciona. Entenda, Bill Gates, por exemplo, que com sua atividade empresarial beneficiou a humanidade de forma extraordinária, proporcionando um grau de produtividade gigantesco que melhorou a vida de bilhões de pessoas, deve ser reverenciado mais por isso do que quando ele criou a fundação Bill e Melinda Gates. Com Steve Jobs foi a mesma coisa. O que a Apple agregou de valor para a humanidade possibilitou que centenas de milhões ou bilhões de pessoas tivessem incremento na qualidade das suas vidas. Interessante que Bill Gates só passou a ser considerado um santo quando passou a doar a sua fortuna, que poderia ser reinvestida no seu negócio para criar ainda mais benefícios para a humanidade. O que só não acontece porque o governo o trata como um criminoso. Steve Jobs tem tido o seu passado vasculhado
para que seja possível descobrir se ele doava anonimamente ou não. Há os que pensam que ele só terá lugar no rol dos salvadores da humanidade se surgirem evidências de que ele, em algum momento da sua vida, se sacrificou. Altruísmo é um termo criado por Augusto Comte, criador do positivismo, doutrina que pregava que o ser humano nobre era aquele que se sacrificava pelos outros. Nós, seres humanos, somos, como indivíduos, um fim em si mesmo, no sentido de que nossa vida nos pertence, que somos racionais e, por isso, por esse fato da natureza, devemos ser deixados livres para agir, criando e dispondo dos valores que entendemos serem necessários para atingir os propósitos da nossa própria vida. Caridade pela caridade pode resultar em um valor espiritual ao percebermos que a vida em geral e a felicidade dos outros podem contribuir com o nosso próprio bem-estar, mas isso não pode ser colocado acima da nossa própria existência e nem pode subordinar a nossa felicidade às necessidades alheias. O benefício que todos queremos deve ser proporcionado através da criação de valor e da troca voluntária desses valores para mútuo benefício. Sim, é verdade que às vezes o sorriso de uma criança pobre ao receber uma doação é enternecedor. Cria um estado temporário de satisfação, mas para se dar algo é preciso que este algo seja criado. Para se propiciar o bem para os outros, o preço disso não pode ser o nosso próprio mal-estar. A abnegação não é uma virtude e nunca foi capaz de criar valor e riqueza material, intelectual e espiritual, como aquela criada através do alto interesse racional, no qual cada um estabelece os seus propósitos, busca florescer como indivíduo e relacionar-se socialmente, engajando-se em relações ganha-ganha, ou seja, relações cujo benefício é mútuo, de curto, médio e principalmente de longo prazo. Nesse caso, a felicidade e não o sacrifício será o motor para a prosperidade geral, de forma que aqueles que viriam a precisar da caridade sejam realmente os vulneráveis por sua condição psicomotora e não por uma debilitante visão moral que prega que o sacrifício é virtuoso e o desejo de buscar a própria felicidade criando valor para os demais em trocas interessadas é imoral. Sobre o governo distribuir riqueza coercitivamente, bem, nem é necessário comentar porque, como liberal, usar a força contra inocentes é um crime e uma imoralidade, principalmente vindo de uma instituição que deveria evitar que isso pudesse acontecer ou reagir contra aqueles que praticam tal violência. A propósito, eu dou dinheiro e tempo para ajudar aqueles que precisam da minha ajuda sem sacrifícios. Então, essas campanhas caridosas que tem por aí, assim como intitulada solidariedade, ela não pode ser induzida. A solidariedade ela tem que ser espontânea para ser solidária. Então, existe mais indução de solidariedade e caridade do que uma solidariedade, uma caridade espontânea, o que se torna bastante duvidoso na sua autenticidade e se transformando apenas num motivo ou numa ação midiática. Nosso terceiro tema para hoje é a ilusão do sufrágio universal. Os homens acreditavam que o estabelecimento do sufrágio universal garantia a liberdade dos povos. Mas, infelizmente, esta era uma grande ilusão e a compreensão da ilusão, em muitos lugares, levou à queda e à desmoralização do Partido Radical. Os radicais não queriam enganar o povo, pelo menos assim asseguram as obras liberais, mas neste caso eles próprios foram enganados.
Eles estavam firmemente convencidos quando prometeram ao povo a liberdade através do sufrágio universal. Inspirados por essa convicção, eles puderam sublevar as massas e derrubar os governos aristocráticos estabelecidos. Hoje, depois de aprender com a experiência e com a política do poder, os radicais perderam a fé em si mesmos e em seus princípios derrotados e corruptos. Mas tudo parecia tão natural e tão simples, uma vez que os poderes legislativo e executivo emanavam diretamente de uma eleição popular, não se tornariam a pura expressão da vontade popular e não produziriam a liberdade e o bem-estar entre a população? Toda a decepção com o sistema representativo está na ilusão de que um governo e uma legislação surgidos de uma eleição popular deve e pode representar a verdadeira vontade do povo. Instintiva e inevitavelmente, o povo espera duas coisas: a maior prosperidade possível combinada com a maior liberdade de movimento e de ação. Isso significa a melhor organização dos interesses econômicos populares e a completa ausência de qualquer organização política ou de poder, já que toda organização política se destina à negação da liberdade. Estes são os desejos básicos do povo. Os instintos dos governantes, sejam legisladores ou executores das leis, são diametricamente opostos por estarem numa posição excepcional. Por mais democráticos que sejam seus sentimentos e suas intenções, atingida uma certa elevação de posto, veem a sociedade da mesma forma que um professor vê seus alunos. E entre o professor e os alunos não há igualdade. De um lado, há o sentimento de superioridade, inevitavelmente provocado pela posição de superioridade, que decorre da superioridade do professor. Exercite ele o poder legislativo ou executivo. Quem fala de poder político fala de dominação. Quando existe dominação, uma grande parcela da sociedade é dominada e os que são dominados geralmente detestam os que dominam, enquanto estes não têm outra escolha a não ser subjugar e oprimir aqueles que dominam. Esta é a eterna história do saber, desde que o poder surgiu no mundo. Isto é, o que também explica como e por que os democratas mais radicais, os rebeldes mais violentos, se tornam os conservadores mais cautelosos assim que obtêm o poder. Tais retratações são geralmente consideradas atos de traição, mas isto é um erro. A causa principal é apenas a mudança de posição e, portanto, de perspectiva. Na Suíça, assim como em outros lugares, a classe governante é completamente diferente e separada da massa dos governados. Aqui, apesar da constituição política ser igualitária, é a burguesia que governa, e é o povo, os operários e camponeses que obedecem às suas leis. O povo não tem tempo livre ou educação necessária para se ocupar do governo. Já que a burguesia tem ambos, ela tem de ato, se não por direito, privilégio exclusivo. Portanto, na Suíça, como em outros países, a igualdade política é apenas uma ficção pueril, uma mentira. Separada como está do povo, por circunstâncias sociais e econômicas, como pode a burguesia expressar nas leis e no governo os sentimentos, as ideias e a vontade do povo? É possível e a experiência diária prova isto. Na legislação e no governo, a burguesia é dirigida principalmente por seus próprios interesses e preconceitos, sem levar em conta os interesses do povo. É verdade que todos os nossos legisladores, assim como todos os membros dos governos cantonais, são eleitos, direta ou indiretamente, pelo povo. É verdade que em dia de eleição, mesmo a burguesia mais orgulhosa, se tiver ambição política, deve curvar-se diante de sua majestade, a soberania popular. Mas terminada a eleição, o povo volta ao trabalho
e a burguesia a seus lucrativos negócios e às intrigas políticas. Não se encontram e não se reconhecem mais. Como se pode esperar que o povo oprimido pelo trabalho e ignorante da maioria dos problemas supervisione as ações de seus representantes? Na realidade, o controle exercido pelos eleitores aos seus representantes eleitos é pura ficção, já que no sistema representativo o controle popular é apenas uma garantia da liberdade do povo. É evidente que tal liberdade não é mais do que ficção. Parece um texto escrito recentemente, mas esse texto foi escrito pelo Mikhail Bakunin, líder do movimento anarquista europeu, no final do século XIX. E que, por incrível que pareça, as suas considerações e suas análises com relação às democracias, e principalmente a questão da escolha popular dos seus representantes que formam o governo, continua bastante atual. Né? E a maior prova de que o povo não está preparado para utilizar o sufrágio universal ou o direito a voto é quando se observa, após uma eleição, os tipos que a população escolhe para ser legislador, para ser presidente, para ser senador, dentro de um sistema republicano como é o do Brasil. 21h28, o Leitura de História na Quarentena volta amanhã, 21 horas, com outros temas aí para a gente enriquecer um pouquinho mais de informação e conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá.